Pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós estamos na nossa 9ª aula a respeito de caráter cristão e galardão. O assunto de hoje são os 2 últimos frutos do Espírito, que é mansidão e domínio próprio. Vamos separar as coisas. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão é a brandura de gênio e na forma de se expressar. É a doçura, a meiguice, a suavidade. Quando nós falamos sobre mansidão, não tem como a gente não pensar nos conceitos de temperamento e de personalidade. Mas o que é temperamento? Vou ler aqui para você. São as tendências emocionais, a forma de ver o mundo. Está relacionado com as habilidades e os interesses do indivíduo. São os valores evidentes. Tem a ver com comportamento. É um dos aspectos da personalidade. Se você já fez a aula sobre temperamentos com o pastor Jazi, ou então se você já leu o livro Temperamentos Transformados do Tim LaHaye, você vai se lembrar ali do colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. E falando sobre isso, nós vamos falar sobre também personalidade. O que é personalidade? É o conjunto de características que distinguem um indivíduo, que fazem aquele indivíduo ser único. Dentro desse pacote existem características físicas, fisiológicas, psíquicas, o próprio temperamento, o conceito moral, a própria história do indivíduo e etc. Esse pacote completo chama personalidade. Por que eu estou falando sobre isso se o assunto é mansidão e domínio próprio? Bom, pode ser que devido ao seu temperamento e personalidade, você demonstrar mansidão seja mais fácil ou mais difícil. Mas o interessante aqui é que nós estamos falando de um fruto do Espírito. Na verdade, não é simplesmente o quão fácil, o quão difícil é ser manso. Na verdade, também não significa o produto final, mansidão, ser gerado em nós. O que o texto parece estar dizendo é que, primeiro, que isso é uma obra do Espírito, é sobrenatural, é algo espiritual. E não apenas isso, mas é que Deus não trabalha só com o produto final, Ele trabalha com todos a central do nosso temperamento e nossa personalidade, fazendo com que então a brandura, a mansidão, ela seja notada e ela seja evidenciada acima do nosso temperamento, acima da nossa personalidade. Christian, isso não é um roubo da minha personalidade, do meu temperamento? Não. Isso é Deus trabalhando profundamente no seu interior, mudando a sua vida, melhorando, potencializando. Então, essa mansidão é fruto do Espírito Santo. A pergunta que fica aqui é a seguinte: será que nós temos deixado Deus transformar o nosso temperamento e a nossa personalidade? Será que nós temos deixado o Espírito Santo não apenas transformar uma atitude nossa, mas a central que comanda as atitudes? O outro assunto é domínio próprio. Algumas outras palavras que são sinônimas, que aparecem também em outras versões. Autocontrole e temperança. Domínio é a supremacia em governar, em dirigir ações e atitudes. Quando a gente fala também sobre temperança, a gente fala sobre uma característica de alguém que é comedido, de alguém que é controlado, de alguém que é sóbrio. Tudo bem, Christian, mas o que é que significa dominar-se a si mesmo, autocontrolar-se? Na verdade, significa exercer controle sobre nossas vontades, impulsos, atitudes e tendências. Em Gênesis 4:7, a gente vê Deus falando para Caim a seguinte coisa: Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Agora, se você não proceder bem, você proceder mal, o pecado jaz à porta, ele está batendo na sua porta. E o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a você dominá-lo. Às vezes a gente acha e até ora para que Deus domine os nossos impulsos, nossas vontades e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Deus quer que você exerça a autoridade que Ele já te deu sobre essas coisas. Lembrando o seguinte: a vida de quem não conhece Jesus, quem não vive com Deus, e eu digo isso com todo respeito, ela é dominada pelas vontades. Mas tem sentido nós passarmos por esse transformar de Deus, nós sermos salvos, nós termos contato com Deus, e ainda assim nós sermos dominados pelas nossas vontades, nossos impulsos, nossas tendências? Eu creio que não.
como eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, para que eu possa, então, não ser controlado, não ser escravizado, mas exercer autoridade e ter domínio próprio e autocontrole. Mas peraí, Christian, o que é que significa deixar o Espírito Santo produzir isso em mim? Querido, isso significa que você precisa conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Significa que você deve reconhecer o seu papel nessa história, se você tem ou não deixado o Espírito Santo agir. Significa que você precisa praticar a palavra de Deus. E que você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo. E que todas essas coisas não são de fora para dentro. Novamente falando, são de dentro para fora. É o Espírito Santo produzindo essas coisas com você e você permitindo que o Espírito Santo propositalmente mude, transforme, intervenha, ele influencie o seu coração, o seu interior. Querido, espero que essa palavra fale com você. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.